Então, olá, meus amigos. Nós vamos agora fazer os comentários da leitura Tendências, que encontra no livro de Américo Marques Canhoto, chamado A Reforma Íntima Começa no Berço. Então, eu acho que tendências, né? Todos nós temos algumas tendências. A gente já nasce assim mais aptos a fazer alguma coisa, a gostar mais de outra coisa. E às vezes até mesmo no núcleo familiar, um tem umas tendências diferentes das outras. Eu vejo, por exemplo, que minha filha já nasceu com a tendência de desenhar. Meu filho nasceu com tendência de ler muito, desde criança, né? Então, isso talvez seja resquícios, né, de uma outra vivência que eles tiveram em vidas passadas, né, e que estão trazendo para essa. E tem outras tendências, outros impulsos, né, que vai surgindo no decorrer da vida, no decorrer das atividades. A gente nota quando uma pessoa é mais habilidosa em uma coisa do que outra, ou ela é mais perfeccionista, ou ela é mais relaxada, né? Mais tranquila. Então, a gente também tem que lembrar, né, que estamos aqui encarnados, mas nós temos o nosso espírito, né? Nós somos parte emoção, o nosso corpo mentaliza muita coisa, mas muitas das nossas atividades é baseadas nas emoções, né? Então, a gente não é uma pessoa fácil de se definir. Então, assim, pelo que eu entendi, essas tendências, elas vêm sendo transportadas de existência a existência. É, porque a gente tem várias existências. E, por exemplo, se numa existência eu me dediquei muito à música, na outra eu me dediquei pouco à música, mas eu trago esse gosto musical. E às vezes até uma habilidade para mexer com os instrumentos. Né? Tô falando uma coisa, música que é uma coisa boa, né? Mas quem vem de uma existência que foi guerreiro, chega aqui vai nascer numa fazenda de povo, gente pacífica, ele vai ter olhar para as armas com uma certa admiração e vontade de manusear, né? Ele vai ter Uhum. tendências de mexer com armas, de acertar animais, De caçar, né? de caçar, Uhum. às vezes até gente também, né? Uhum. Então a gente tem, como pais, como educadores, como pessoas que se relacionam em grupos, né? A gente tem que estar atento às tendências das outras pessoas, no sentido de apoiar e ajudar. Uhum. Aí, no caso dos filhos, né, a corrigir aquilo que é necessário e estimular aquilo que precisa, né? Exatamente. Uhum. A respeito das tendências físicas, né? Normalmente a gente chega aqui na Terra com algumas tendências, como beleza, feiura, algumas limitações físicas, que podem ser até algumas deficiências, o peso, a altura, as condições atléticas ou não atléticas, né? E são características que representam as necessidades da nossa existência física, né? Nossa caminhada aqui. E algumas pessoas
escolhem suas provas para acelerar a evolução, e outros escolhem as provas de acordo com a lei de livre-arbítrio, vão escolhendo as provas no decorrer do percurso. Então, por exemplo, não é porque um espírito é belo ao encarnar que o seu perispírito também seja belo. Não é porque uma pessoa é bela que o seu espírito seja belo. E o contrário também é, é bastante plausível. Muitas vezes, um espírito que encarna numa, numa roupagem não tão bela, às vezes até feia, é um espírito de muita beleza. Nós podemos dizer, né, que o Chico Xavier não era nenhum exemplo de beleza física, mas sim uma beleza espiritual muito grande. Mas muitas vezes os pais, eles têm muita vontade que o filho seja mais alto, seja o mais belo, seja o mais inteligente, seja o mais bem-sucedido do que os primos, do que os vizinhos, né, do que os colegas. E isso nem sempre quer dizer que a aparência vai ser sinônimo de evolução espiritual, né? E como aqui no livro está falando, né, que se as tendências físicas fossem a que os pais queriam, os filhos passariam de 5 metros de altura, porque sempre teria que ser mais alto do que o outro. E mesmo com alguns as limitações, né, que existem, é porque é necessário para a evolução dele, né? Como um exemplo lá da beleza, de defeitos físicos, né? Se é mais baixinho, se é mais gordinho. Então, isso ali é uma maneira dele estar se educando para evoluir, né? Porque se fosse tudo lindo e maravilhoso, não ia ter tanta evolução, né? Não, Tanto que a gente nasce aqui na Terra, né, em outros mundos, buscando essa evolução, porque enquanto espíritos desencarnados, a evolução é muito mais lenta do que a gente aqui encarnado na Terra, né? Então vem a prova com mais, assim, de forma mais drástica, né? Para a gente ver se a gente caminha mais rápido. exato. Quando eu tinha 19 anos, o médico falou que eu tinha uma condição na coluna que me limitaria a muita coisa, como, por exemplo, ter filhos, engordar, correr, pular. E eu, na época, eu jogava para a faculdade, fazia ginástica também, e aquilo me desestabilizou. Só que agora eu senti muitas dores, principalmente durante a gravidez da Isabelle, mas não me limitou. E agora, fazendo ginástica, fazendo musculação, eu sinto que eu já consigo pegar muito mais peso sem sentir dor depois do que o médico falou que eu poderia pegar para o resto da minha vida, que ele me falou que eu podia pegar só até 5 quilos, né? Uma vez eu cheguei com a Isabelle no colo, o médico falou assim: você não pode pegá-la. Aí eu passei 2 anos sem aparecer lá. Quando eu voltei aqui, que só sumiu. Falei, o senhor falou uma coisa impossível para mim, não pegar minha filha. Eu esperei ela ter autonomia para eu não precisar pegar para eu voltar, né?
porque, assim, é uma limitação que apareceu na minha vida, mas eu só vou ficar limitada se eu aceitá-la, se eu me preocupar com ela. A partir do momento em que eu queira fazer algo, eu me preparo, que eu preciso de uma preparação e dou conta. Cada um, você vê pessoas aí que não têm braço nem perna e conseguem fazer coisas que outros que têm toda capacidade física necessária e não fazem. Basta a gente ver nos sinais das ruas o tanto de pessoas novas, jovens, que poderiam estar fazendo, estudando, fazendo pequenos serviços e preferem pedir dinheiro, esmola. Eles colocam uma limitação, né, na vida deles, achando que não é capaz de mudar o quadro. E a partir do momento que a gente pensa que quer fazer e vai fazer para o bem, a gente consegue. E a força divina para o bem é muito grande, né? E quando a gente duvida, que a gente perde a fé, a força cai também. Então, que a gente fique sempre conectado com Deus, né? E com a fé, porque Deus nos sustentando, não tem como a gente cair. Com relação às doenças, né? Que muitas vezes a gente tem propensões a senti-las, como dor de cabeça, sinusite, bronquite e etc., né? A gente deve prestar atenção, porque muitas vezes é por causa de problemas de outra vida que a gente tem essas doenças hoje, para nos educar. Então, quem come muito, né, comeu muito no passado e hoje continua comendo, ele vai ter problemas estomacais, né? Vai ter dispepsia. Quem fuma, fumou muito na outra existência, às vezes nasce com problemas de bronquite, de asma, né? Problemas respiratórios. Aí ele começa a fumar de novo, esses problemas vão se agravar, até que ele entenda que ele tem que parar de fumar. Então, vícios traz muitas doenças, né? Os vícios sempre traz doenças. A, as pessoas que falam muito mal das outras pessoas, geralmente vêm com problemas de garganta na fala. Tem uns que chegam a vir com problemas de fala tão grave que não falam. Mesmo assim, continuam fazendo fofoca, né? Enquanto ela não perceber que aquela limitação que ela tem nessa vida é por causa de um problema mental e não corrigir esse problema, ela não vai parar de ter esse problema, né? Porque nas curas que Jesus fez, ele sempre falava, né? Vá e não peques mais. Então, ele sarava a doença e a doença iria, se ele iria ficar livre daquela doença, se ele não cometesse os mesmos abusos, os mesmos problemas. E tem também, nos casos que as famílias gostam muito de tomar remédio para qualquer dorzinha, qualquer problema, né? E as crianças veem isso. Ah, eu tenho um trabalho para fazer, eu não quero fazer, eu vou falar para minha mãe que eu estou com dor de cabeça. Aí ela vai me dar um remédio, eu vou deitar, dormir, não vou precisar fazer o trabalho da escola.
Então, isso começa a ser uma doença da família, né? E traz maus resultados. Então, a gente tem que ficar atento, observar, né? Para a gente corrigir os nossos maus hábitos e os maus hábitos dos nossos filhos, ajudar eles a corrigir, para que na próxima encarnação a gente não precise passar por tantos problemas quanto já temos, né? Problemas de doenças, problemas físicos, etc. A família, né, é, tem hábitos inadequados, né, na alimentação, né, assim, na vida e acaba influenciando as crianças, né? E aí vai achar que o problema é da criança. Não, é do que está em torno da criança, né? Então é a família que é doente, não é a criança. Muitas vezes é isso mesmo. É. E aí tem que ser uma reforma íntima de todos, Em conjunto. em conjunto. Buscar a solução de adoecer menos. Uhum. Ser mais saudável. E para ser mais saudável, é preciso acabar com os vícios, né? E É. com os maus hábitos. A disciplina, né? Disciplina. Como dizer Emmanuel, né, para o Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Sim, Não é fácil, mas é o melhor caminho. é. E para fechar esse assunto, temos também as compulsões, né? Que é aquele impulso pelo mínimo estímulo. Ela pode ser branda, né? E pode ser também uma tendência. E geralmente é um impulso doentio. Ah, eu tô nervosa, eu vou comer um pedaço de chocolate. Eu tô nervosa, vou comer um pedaço de bolo. Eu tô nervosa, nossa, eu não consigo parar de comer. Eu não sinto fome, mas eu sinto vontade de comer. Ou então eu sento na mesa de um bar, eu não tô bem hoje, vou beber. Aí eu bebo um copo, segundo, tô me sentindo feliz. Bebo mais, continuo bebendo, eu me sinto mais corajosa. Bebo mais e às vezes até me dá um coma alcoólico, né? Então, compulsão é quando a gente não consegue parar também, né? De fazer aquela coisa que a gente sabe que não está nos fazendo bem, não está nos ajudando, mas a gente está fazendo, né? Não consegue parar. Então, é uma doença. E quando isso acontece com as crianças, é a forma dela inconsciente, né, o subconsciente dela está usando para pedir ajuda. E muitas vezes tem que ser uma ajuda espiritual, uma ajuda de um psicólogo e da família, né, toda se comprometer para ajudar, principalmente quando aparecem os tiques ou os cacoetes. É muito difícil de entender isso daí, né? Esses tiques e cacoetes. Porque o que é mais fácil da gente verificar é essa situação da gula, né? Isso é muito visível e acontece muito. E só se agrava. E a gente está vendo que a cada dia que passa encontra pessoas obesas. É, não só obesas, né? Pessoas que vão perdendo, não só por serem obesas, vão perdendo a vontade de fazer as coisas, começam a ser taxadas de preguiçosas, né? Vão sentindo muitas dores no corpo,
porque o sobrepeso, a obesidade, ela traz muitos malefícios nas articulações. É, Então, tudo para ela é mais difícil, é mais lento. Então, passa a ser uma pessoa entristecida. sim, E a tristeza gera doença também. sim. Ah, e uma coisa também, né, que a nossa vida hoje em dia, ela está muito cheia de produtos comestíveis que não deveriam ser comestíveis, né? Mas a indústria põe como produtos eh, saudáveis. Então, a indústria fabrica muita coisa que não deveria estar na alimentação dos nossos filhos, das nossas mesas, como, por exemplo, algumas bolachas, sorvetes, eh, esse monte de balinhas, etc., né? E a gente compra, às vezes, uma pizza pronta, compra uma lasanha pronta, achando que está pondo um alimento saudável na mesa. Não está. E quando a gente começa a fazer essas coisas em casa, a gente vê que é gostoso fazer e fica muito mais saudável, né? E com a participação da família fica ainda mais gostoso. É. Aí tá usando os nutrientes corretos, né? Porque muitas das vezes a indústria está querendo só produção em massa, então ela está vendendo é massa. É Muito, massa. muito carboidrato que seria desnecessário. Seria não, é É desnecessário, né, na desnecessário. alimentação. Mas dá volume para poder vender mais. Então é assim, é uma situação triste, né, mas é real. Pois é. Então, vamos ficando por aqui e até o próximo domingo, né? É, Fica com Deus, Eusa. Fica com Deus a todos que estejam nos assistindo e um grande abraço. um grande abraço. Fiquem na paz de Deus. Que assim seja.